O próprio presidente Lula colocou, né, nas redes, a gente não trouxe ainda o posicionamento aqui do presidente Lula, ele não falou, ele só escreveu nas redes, deve falar ainda hoje, ele participa hoje do Mercosul, e ele escreveu, olha, muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França, que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje, que é isso que você está falando, o extremismo, né? Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, que aconteceu na semana passada e que também foi algo que foi muito celebrado na Europa e parte da Europa, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Deve servir de inspiração para a América do Sul. Como é que você até analisa isso, Jamil, aí do olhar ainda que você está da Europa, para essa fala do Lula? Que impacto isso tem no Brasil? O que isso reforça a eleição do Lula e o que ele tem daqui pela frente? Esse final de semana, uma reunião aqui da direita e da extrema-direita, com a presença do Milei, que virou as costas para Lula, né? Como é que você analisa essa fala aí do Lula, dizendo que isso serve de inspiração para a América do Sul? Basicamente, o que ele está dizendo, olha, não há nenhuma garantia de que a próxima eleição não seja vencida por algum nome da extrema-direita. E, portanto, as forças republicanas democráticas precisam, pelo menos, ouvir o que é que aconteceu na França nesse fim de semana. E olha só o que aconteceu na França nesse fim de semana. Nós tivemos partidos anticapitalistas, ou seja, da extrema esquerda, anticapitalistas, declaradamente anticapitalistas, se unindo aos liberais do Macron, cheio de banqueiros. Então, assim, nós não estamos falando, só tinha comunista. Tinha até comunista. Aí na França tem comunista, né? Tem o Partido Comunista que, de fato, participa dessa coalizão. Mas tinha desde anticapitalista, comunista, socialista, ecologista, liberais e banqueiros. Então, vamos lá. Vamos deixar claro que, de fato, essa é a colisão republicano-democrática. O outro lado do anticapitalista ou do socialista é o Macron, são os banqueiros, são os capitalistas, são os grandes empresários. Não é a extrema-direita. A extrema-direita não é o outro lado a esse grupo republicano, vamos dizer assim, dentro do pacote democrático. O que Lula está dizendo é, olha, essa mesma situação pode voltar a se repetir no Brasil, inclusive na eleição municipal, mas principalmente daqui a 3 anos e meio na eleição presidencial. Não só no Brasil, como em vários outros países da América Latina. Então, se há algum tipo de recado vindo da França, e aí eu só faria um porém, eu não compararia diretamente o Reino Unido com a eleição na França, porque o que estava em jogo no Reino Unido era o partido tradicional conservador contra o partido trabalhista. Nós não tínhamos ali, tem até o partido de extrema-direita, mas a ameaça não era da extrema-direita. Na França, sim. Na França era uma ameaça real que a extrema-direita chegasse ao poder pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial quando eles estavam no poder? Foi o regime nazista ocupando a França que colocou esse regime fantoche para governar a França. Então, seria, no fundo, a primeira vez que eles chegariam no poder, de fato, pelas urnas. Então, é tudo isso que está em jogo, não é só uma eleição legislativa na França, é todo esse pacote, vamos dizer assim, de lições e que o presidente Lula colocou aí no tweet, perdão, na mensagem dele. Agora, não há nenhuma dúvida, não há um ponto final nessa história, essa é uma luta absolutamente constante. Jamil, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse quadro que você está colocando, como é que fica o Putin, a Rússia? O que se diz é que ele teria ajudado a extrema-direita, teria, inclusive com dinheiro, teria ajudado a extrema-direita. Mas aqui no Brasil, o Bolsonaro chama o Putin de comunista, né? E a extrema-direita aqui não está afinada com a extrema-direita no mundo, que está afinada com o Putin. Como é que fica o Putin agora nesse jogo e com essa derrota? É uma excelente pergunta, Thales, porque era o seguinte: qual é o grande objetivo do Putin? Desestabilizar a Europa. Esse é o objetivo. Ele, inclusive, há suspeitas e acusações de que ele, inclusive, financiou a campanha do Brexit, também com o objetivo de criar uma fragilidade extra na Europa, que ele também financiou as campanhas na Catalunha, por exemplo, também para criar algum tipo de instabilidade, e a extrema-direita francesa
tem tradicionalmente uma relação com Putin. O pai da Marine Le Pen, para você ter ideia, Thales, chegou a propor, em um momento, uma grande aliança entre Rússia e França para a defesa, basicamente ele não disse essa palavra, mas para a defesa da etnia branca, né? Era essa o objetivo da grande aliança entre França da extrema-direita e o Putin. Então, obviamente uma outra visão que existe. Existe também toda a acusação de que Putin teria financiado a Marine Le Pen nas outras eleições. Então, obviamente, para o Putin também é uma derrota. No fundo, ele cria uma situação, ele não consegue a situação, porque se a extrema-direita chegasse ao poder, já estava muito claro, inclusive com declarações feitas, de que a França iria ou pelo menos diminuir o apoio à Ucrânia nos próximos meses. Então, tudo isso, de uma certa forma, foi evitado, ou pelo menos adiado. O que é curioso é que ainda temos alguns grupos de esquerda que acham que o Putin é de esquerda. Não, o Putin não é de esquerda, o Putin basicamente um líder de uma potência que joga com essas divisões no Ocidente, justamente para desestabilizar qualquer tipo de outro regime que não seja favorável aos seus interesses. Putin é de esquerda para alguns, mas eu posso te garantir que aqui na Europa, pelo menos na França, ele é visto como um aliado muito próximo de Marine Le Pen. É Bom, um a gente falou agora autocrata há pouco sobre. conservador, né?